Saldanha. Beleza. Amanhã de sábado, 9 de outubro de 2021. E a gente tem a oportunidade de conversar, de discutir, de debater, de aprender um pouco mais sobre a história. Está no ar o seu História em Debate. Todo sábado, às 10 horas da manhã, um convidado conversa com a gente sobre pesquisa, né? Sobre uma novidade no campo da história. E aí, você tem a oportunidade de refletir, né, que futuro estamos construindo a partir das nossas atitudes, ações, decisões do presente e, claro, conhecendo o nosso passado. No programa de hoje, eu tenho a oportunidade de conversar com o historiador, pesquisador, escritor e podcaster Vitor Hugo Monteiro Franco. Ele é carioca e autor do livro Escravos da Religião, Família e Comunidade na Fazenda São Bento de Iguaçu, recôncavo do Rio de Janeiro, século XIX. Obra que revela o comprometimento do autor com o tema da escravidão africana no Rio de Janeiro, em especial os africanos e seus descendentes escravizados pela Ordem de São Bento. É isso mesmo, né? Escravos da Religião. Além do livro, além das pesquisas, o carioca também faz parte, né? É coautor também do podcast Atlântico Negro. Podcast esse você pode acessar, discute história e cultura negra. Então, hoje, uma oportunidade, um tema que é interessantíssimo. Vitor, você está no ar aqui para todo o Maranhão, através das ondas da 1290, a mais antiga, são só 80 anos de história no ar, nossa querida Rádio Timbira do Maranhão, e também pela internet. Lembrando que você pode acompanhar pelo YouTube, em qualquer lugar do planeta que você estiver, ou até mesmo pelo stream da Rádio Timbira. Você vai nos aplicativos Tanin, Rádio Net, coloca lá Rádio Timbira, e você pode escutar e acompanhar a gente. Também pode participar. Não atendemos ligação, mas você pode mandar o seu texto. Também não pode mandar o áudio de voz. O telefone, anota aí, você que está assistindo a gente aí, ou está acompanhando a gente em qualquer parte do Brasil, 98 é o código de São Luís, 9232-6290. 98, código de São Luís, e o telefone 9232-6290. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube, pode fazer sua pergunta, seu comentário, sua saudação lá no YouTube, e a gente coloca aqui no ar e garante também a sua participação, a sua pergunta, a sua opinião. Grande Vitor, prazer estar com você no ar, tudo bem? Bom dia, Marcos, grande prazer estar aqui com você, já agradeço o convite e também aos ouvintes da Rádio Timbira, é uma honra estar aqui podendo conversar com vocês sobre esses temas tão relevantes na sociedade de hoje, né? Pois é, atualíssimo, né, meu amigo? Atualíssimo. A gente busca no passado compreender esses dias tão complexos, mas a gente vê também que no passado, o povo que é muito saudosista, a coisa também não era fácil, né? Ô, Vitor, a gente tem uma pergunta padrão para abrir o programa, que é o seguinte: eu sempre pergunto ao convidado se ele conhece São Luís, que lembrança ele tem de São Luís, que ideia, um parente, alguém assim, na memória, quando puxa, quando você ouviu falar do Maranhão ou de São Luís, lendo um livro, um autor, em que momento da tua vida apareceu, de alguma forma, distante ou próxima, o Maranhão, São Luís? Essa é a nossa curiosidade de sempre para os nossos convidados. Me fala que ideia você me traz aí de Maranhão, de São Luís. Olha, Marcos, eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de ir ao Maranhão. Espero que no futuro próximo, pós-pandemia, eu tenha a oportunidade de conhecer. Assim, historicamente, o que eu já ouvi falar do Maranhão são as histórias da resistência negra, de quilombos no Maranhão. Então, eu fico bastante interessado em conhecer mais
essa história de resistência do Maranhão, né? Então, essa, assim, quando me puxa a memória mais histórica, né? Eu lembro geralmente dessas lutas, né? E aí conectando com as lutas do povo negro em todo o Brasil, em todo o mundo, e o passado cultural e o presente cultural do Maranhão também muito me interessa também em conhecer. Pois é, e você está convidado, viu? Vem aí pós-pandemia a oportunidade. Você conhecer o pessoal de Santa Rosa dos Pretos, naquela região ali de Santa Rita, por exemplo, um povo que resiste, estão numa encruzilhada ali entre obras de ferrovia, entre a BR-135, entre gasoduto, e é um povo que resiste, está ouvindo a gente. Pessoal do Quilombo Rampa, por exemplo, lá em Vargem Grande, que está acompanhando a gente também. Então, muita gente legal, muito lugar bacana para você conhecer aí. Lá na Baixada, a gente tem um Quilombo do Frechal, um quilombo já reconhecido, né? Que já conseguiu aí o território. Então, muita coisa legal, muita referência bacana para você conhecer, né? Bom, mas vamos falar do teu livro, né? Escravos da Religião é um tema que já tem estudos interessantes, né? O seu também estuda ali aquela região do Recôncavo, e no teu livro você fala também de pesquisas de São Paulo, alguma coisa Bahia, Pernambuco, e tudo, mas me parece que o assunto ainda rende, dá muito pano para manga, né? As pessoas ainda não se debruçaram tanto aí como eu acho que deveria sobre essa questão, né, Vitor? Há muito ainda que se revelar nesse campo, né? Não, com E a certeza, sem contradição dúvida, danada, né? de cara já digo, é uma contradição danada, né? A turma da religião da fé, os cristãos, né? E tem escravos, mas enfim, é a história, né? Exatamente, eu acho que são dois caminhos, né? Assim, para responder essa pergunta. Um é sobre a escravidão. Acho que a escravidão sempre foi um tema dos mais recorrentes na história do Brasil. Se você pegar os autores clássicos, como Gilberto Freire, o Caio Prado, todos esses pensadores iniciais do Brasil, todos eles estão pensando a escravidão, claro que cada um à sua maneira, né? Agora, a história da escravidão também evoluiu bastante, nesse sentido de quebrar algumas barreiras, de interpretar os escravizados como agentes históricos, como agentes que podem mudar a história também. Isso tem um grande ganho nos últimos tempos, né? E até questionando esses autores, esses pensadores clássicos do Brasil, né? Principalmente Gilberto Freire. Mas em termos de escravidão em propriedades de ordens religiosas da Igreja Católica, eu acredito que os estudos da escravidão ainda não avançaram tanto, né? Eu acho que a gente tem uma fronteira aí bastante interessante a ser estudada. E aí é isso, né? Quando a gente fala sobre escravidão e Igreja Católica, quando a gente imagina esse tipo de escravidão, o que se tem é uma ideia de que nesse tipo de propriedade a escravidão foi mais suave, mais branda, mas não é isso, né? A escravidão é escravidão em qualquer lugar. É uma violência por si só, né? Independente se é uma propriedade da Igreja Católica ou se é de senhores laicos. Então, eu acho que o meu livro vem tentando dialogar com esses dois campos, estudar a escravidão e também pensar como que a escravidão está inserida no contexto das ordens religiosas e da Igreja Católica. É uma contradição, mas nem tanto assim, porque se a gente for pensar nos fundamentos da escravidão moderna, né, essa escravidão que começa ali depois do século XV, do século XVI, é uma escravidão de base religiosa, né? A justificativa para se escravizar outros povos vai ser a diferença religiosa, principalmente a ideia de evangelização, de catequização, vai estar ali no bojo da escravização, tanto de indígenas, que é importante que se diga também que a escravidão indígena teve um papel fundamental na história do Brasil, não tem como negar,
né? Mas também a escravização de africanos foi muito baseada na justificativa religiosa, né? Então, alguns padres vão justificar a escravidão nos seguintes termos: olha, é melhor viver como escravo no Brasil do que viver como um gentio, né? Viver como uma pessoa que não conhece Deus na África. Então, se a gente conhece que a base da escravidão moderna é a religião católica, né? Isso pensando na América Portuguesa, a gente entende que parece contraditório nos olhares de hoje, do século XXI, mas na época não é tão contraditório assim, não. Pois é. E, Vitor, e aí eu queria entrar mais nessa questão da contradição com você, que lendo o livro você traz essa questão, mas só para a gente conversar um pouquinho com os nossos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de ler o livro, o seguinte: me parece que a questão da escravidão, ela é você pegar o ser humano, né, e transformá-lo em uma mercadoria, em um bem, em uma propriedade, né? A essência da escravidão, ela está nisso. E aí, quando você, no colégio, vamos falar lá da turma lá do ensino fundamental e médio, entende assim, não, mas aí o que acontece? A Igreja Católica, sobretudo os jesuítas, eles protegiam a alma indígena porque estavam interessados na conversão daquela alma. Os africanos, não, porque eles sabiam da necessidade da mão de obra. Mas quando você estuda os escravos de religião, entra um outro elemento, que é, tá, a igreja, seja ela qual for, ganhava dinheiro com a escravidão, seja batizando, seja com impostos, ela estava envolvida desde sempre. Os colégios construídos, os colégios religiosos, eles não só foram construídos, como foram mantidos no período colonial, muito com esse dinheiro da escravidão, né? Mas quando a gente lê o teu livro, aí você fala de casamento, você fala de batizado, você fala de uma preocupação na conversão dessa alma. E aí me trouxe essa questão, quer dizer, ele deixa de ser humano e vira escravo, ele perde a sua humanidade. Mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação com a conduta, com a conversão e com a ideia da salvação daquela alma. Me parece que aí surgiu uma contradição, né, nesse olhar que se tem, quer dizer, eu quero o corpo daquele escravo negro, mas eu também quero a alma dele. Ao contrário do que se imagina, quando você tem uma aula de história tradicional ali no ensino fundamental e às vezes no médio, claro, dependendo do professor, em que você faz essa separação. Não, mas o índio tinha a alma que interessava para a igreja, o negro não, era só a força de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você aborda exatamente essa questão: corpo, mão de obra, mercadoria, bem, e ao mesmo tempo alma, quer dizer, o interesse em também ter a alma daquele escravo para além do corpo. Por isso, batizar, por isso a ideia do casar. Inclusive, você faz até um levantamento de escravos que são batizados, que não são, mas principalmente os que casam. Daqui a pouco a gente fala até dessa família. Mas como é que você entende essa relação do religioso, claro, em especial o que você estudou lá da Ordem de São Bento, mas como é que você entende essa questão? Ah, beleza. Assim, eu comento no livro que para a Ordem de São Bento, eles veem esses escravizados tanto como uma propriedade, como você bem colocou, e também entendem essas pessoas como rebanho. Então, eles trabalham com essas duas chaves, né? Então, enquanto propriedade, o que dá sustentação para a ordem no Brasil é a escravidão. Então, a Ordem de São Bento vai estar no Rio de Janeiro, mas ela também está em São Paulo, ela está na Bahia, ela está em Pernambuco. E no século XIX, que é o século que eu trabalho, ela tem nessas regiões somadas mais de 4.000 pessoas escravizadas. Então, a gente está falando de um número de pessoas aí bastante alto, né? É uma ordem que detém uma mão de obra super extensa. Então, a Ordem de São Bento,
ela é uma empresa, nesse ponto de vista, né? Ela trabalha numa perspectiva de empresa, e essa empresa tem que dar lucro, essa empresa tem que ser bem gerida, e os escravizados estão nessa estrutura empresarial. Então, eles vão estar ocupados em todas as ocupações que tiverem. Por exemplo, na fazenda de Iguaçu, que é a fazenda que eu trabalho, e é uma fazenda que fica onde hoje é a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Belford Roxo, é uma fazenda voltada para a produção de cerâmica. Então, telhas, tijolos, mas não só, tem gado, tem mantimentos, farinha de mandioca, arroz, feijão, toda essa produção ela é baseada na mão de obra de pessoas escravizadas. E aí, desde a organização mais simples até as mais complexas, né? Então, é o próprio saber desses escravizados que vai estar ali introduzida na produção de cerâmica. Por exemplo, a maior parte dos trabalhadores da cerâmica são mulheres. E isso está conectado à própria ideia na África, principalmente na África Central, onde as mulheres que detêm o conhecimento da produção de cerâmica. Então, uma coisa importante também, que apesar dessa sociedade enxergar essas pessoas enquanto propriedade, essas pessoas que foram escravizadas nunca se viram enquanto propriedade, né? Por mais que a escravidão tenha esse poder de desumanizar a vida daquelas pessoas, o que a minha pesquisa mostra, o que as outras pesquisas sobre escravidão mostram, é que a humanidade, a luta dessas pessoas é para ter a sua humanidade reconhecida, né? E as ações que eles praticam para que essa tentativa de tornar eles desumanos acabe, né? Então, é a luta por isso. E o papel da família escrava é importantíssimo nesse aspecto que a gente pode discutir depois. Mas uma outra chave do que você me perguntou é o papel da religiosidade, né? Se não seria contraditório você batizar escravos, você casar escravos, né? Na ordem de São Bento, não, porque, como eu disse, eles enxergam essas pessoas tanto como propriedade, como rebanho a ser catequizado, a ser evangelizado, né? Então, parte importante dessa empresa, que é uma empresa não só do ponto de vista econômico, é uma empresa cristã, é uma empresa que está visando ali a conversão desses trabalhadores. Daí a importância do batismo, daí a importância do casamento, sepultamento, mas uma coisa é a leitura que os monges fazem desses sacramentos, que é uma visão de dominação. Outra coisa é o que os escravizados fazem com todos esses rituais, que é uma maneira deles sobreviverem a esse sistema escravista, né? Então, assim, são coisas inseparáveis. Escravidão e religião são lados aí de uma mesma moeda, quando a gente está falando de propriedades como dos jesuítas, dos carmelitas, da Ordem de São Bento. Essas coisas estão muito imbricadas, né? Mas o importante é a gente tentar também definir bem qual é a visão dos senhores sobre a escravidão e qual é a visão dos escravizados sobre a escravidão, porque eu acredito que são coisas distintas, né? Esses dois grupos sociais têm interesses e objetivos bastante distintos nessa sociedade. Não sei se respondi. Pois é, e tem no livro, você fala, por exemplo, da questão do... Tem um momento em que os jesuítas são expulsos, e isso para a gente aqui no Maranhão é um assunto forte, porque o padre Antônio Vieira, ele esteve aqui no Maranhão, né, pregou aqui, e é um lugar legal para você conhecer ali, o local da pregação dele aqui em São Luís, muito daqueles sermões, alguns foram dados aqui, e o Antônio Vieira, ele era ali daquela linha, né, se eu não me engano, Mariana, né, do Rosário
né, da Virgem Maria, do Rosário, ele tinha uma formação com base ali. E os jesuítas, eles são expulsos, né? Mas os monges de São Bento, parece que eles permanecem por mais tempo, né? Então, eles conseguem continuar esse trabalho. E a própria particularidade dos monges de São Bento, né? Eles tinham uma forma de entender um pouco diferente, embora você até descreve no livro. No final das contas, todo mundo fazia missa, todo mundo batizava os sacramentos, todo mundo misturava um pouco as ações. Mas de formação, de base, havia algumas diferenças, e você fala um pouquinho dessa diferença dos monges do Mosteiro de São Bento, inclusive diferenças que vão deixar eles permanecerem por mais tempo do que em relação aos jesuítas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas particularidades para a gente entender mais, até porque aqui no Maranhão, sobretudo em São Luís, a presença dos monges de São Bento, ela não é tão forte quanto é dos carmelitas, como é dos jesuítas, como é dos mercedários. Você vai ver que aqui as construções mais antigas religiosas, elas estão mais ligadas a essas ordens do que, por exemplo, a questão da ordem de São Bento, pelo menos na capital. Aí no interior você vai ter algumas presenças pontuais, salvo engano. Uhum. Assim, eu queria até retomar um ponto da sua pergunta anterior, que você fez relação com os indígenas, né, com os grupos indígenas e como os jesuítas encaram essas pessoas que devem ser cristianizadas e não escravizadas. Eu acho que aí tem uma diferença importante em relação à Ordem de São Bento, porque enquanto os jesuítas vão defender essa cristianização dos povos indígenas, os beneditinos eles não estão preocupados tanto assim com essa salvação da alma dos grupos indígenas, não. Tanto é que em algumas fazendas da ordem em São Paulo, eles vão ter indígenas escravizados ilegalmente, porque é lei de Portugal desde o século XVIII, a ilegalidade da escravização dos indígenas, mas eles vão ter escravizados indígenas até o século XIX. Então, eu acho que o ponto de tensão que os jesuítas construíram com os senhores foi muito mais tenso, né, ao longo da história. Já a Ordem de São Bento, eles tinham interesses mais próximos aos senhores de pessoas escravizadas, seja de indígenas, seja de africanos. E aí, no caso dos beneditinos, o Jorge Vitor, que é um autor que trabalha com a história da Ordem de São Bento, hoje ele é professor na FRJ, mostra dos vínculos dos beneditinos com os bandeirantes, né? Então, é interessante pensar também essa diferença entre beneditinos e jesuítas, né? Isso em relação à escravidão, mas também na própria relação que se tem com o poder, né? Os jesuítas, no século XVIII, eles são uma ordem religiosa até recente, em termos históricos, né? Eles surgem no contexto ali da Contra-Reforma e tal, mas a Ordem de São Bento é a ordem mais antiga da Europa, né? Ela vai surgir ali no século V. Então, a gente está falando de uma ordem que já se consolidou há muito tempo, né? Ela está acostumada a lidar com o poder, está acostumada a lidar com a riqueza. Então, quando eles chegam ao Brasil no século XVI, no século XVII, eles já estão acostumados com essa dinâmica do poder. E aí eu acredito que isso tenha possibilitado eles a subsistirem mais tempo do que os jesuítas, né? Mas no século XIX, as tensões entre a Igreja Católica e as ordens religiosas, ela vai se intensificar ao ponto no finalzinho do século XIX, o Mosteiro de São Bento, que é no Rio de Janeiro, que é um dos maiores, só ter ali 2 monges, um monge. Então, apesar deles continuarem no Brasil, mesmo
depois da expulsão dos jesuítas, a vida dos beneditinos também vai ser bastante turbulenta. Mas eu acho que, do ponto de vista de interesses escravistas, a Ordem de São Bento está muito mais próxima dos senhores de escravos, e eu acho que isso é uma das explicações do porquê que eles continuam aí no Brasil, mesmo após a expulsão dos jesuítas. Legal, interessante mesmo. Olha, você que chegou agora, a gente está conversando com o Vitor Hugo Monteiro Franco, ele é carioca, pesquisador, historiador, podcaster, um cara bacana, jovem, como você está vendo aí, tem um livro chamado Escravos da Religião, que é muito legal, ele estudou ali o século XIX, o Mosteiro de São Bento, no recôncavo do Rio de Janeiro, aquela região da Baixada do Rio de Janeiro. Ele também tem um podcast, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, o Atlântico Negro, e a gente está conversando exatamente sobre essa relação e essas contradições, né, de escravos da religião. E lembrando que você pode participar pelo WhatsApp, e também você que está assistindo a gente pelo YouTube pode colocar o teu comentário, a tua participação aí, que a gente discute, a gente conversa, a gente acrescenta aí ao debate, né? O Vitor, tem uma coisa que me chamou a atenção no teu livro em especial, que não é uma novidade, claro, a ideia de que escravos que tinham escravos, mas me soa muito interessante quando eu penso que o escravo da religião, ele pudesse também ter escravo, porque você pensa assim, um ex-escravo, ele liberto, ter escravo era muito comum. O que causa estranheza é um escravo ter escravo, sobretudo dentro de uma ordem religiosa. E aí, eu conversando com algumas pessoas sobre isso, as pessoas falaram, interessante, né? Como é que o escravo não prefere juntar dinheiro para comprar a sua alforria, a sua liberdade, ao invés de comprar um outro escravo? Então, duas coisas nessa minha pergunta. Primeiro, dentro da fazenda ou das fazendas beneditinas, como é que o cara conseguia guardar dinheiro ou para se tornar forro ou para comprar escravos? Então, isso é uma coisa, uma pergunta. E a outra, como é que se dava essa relação que você descreve no livro, que era um processo demorado? Mesmo que eu juntasse dinheiro para comprar a liberdade, não é assim, chego lá no meu proprietário, no meu patrão, vamos dizer assim, no meu senhor, para usar a palavra exata, e se eu trabalho numa fazenda de um proprietário, eu chego lá, está aqui o dinheiro e negocio com ele a venda. Mas acontece que eu não sou proprietário de um monge, você diz isso no livro. O escravo de religião, ele não pertence a um monge. E tem, no caso do Rio de Janeiro, diferente de outros lugares, um senhor ali, chefe da fazenda, mas ele não resolve isso, vai ter que ser uma burocracia. Me pareceu, pelo que você descreve lá, que isso podia demorar anos, para mesmo com dinheiro eu me tornar forro, né? E uma terceira e última coisa que choca, eu vou aproveitar logo o bonde aí das perguntas, que é a questão de não há violência maior do que a mulher conseguir a liberdade, vamos dizer que através de uma irmandade, mas o marido e os filhos continuarem naquela fazenda como escravo. E aí eu trouxe agora com um ar mais... Dramatizei ali um pouco mais, mas é porque ultimamente a gente tem que reafirmar essa violência, porque senão a turma naturaliza. A turma diz que isso tudo é mimimi, né? Então, essas três questões aí, cara. São questões bem, bem complexas, né? Pois é. Vamos Você lá, deu vamos trabalho, né? tentar. Vamos lá. Vamos... A primeira, como é que dava para guardar dinheiro Qual é que e dá para comprar guardar dinheiro? liberdade? Ou por que comprar, ao invés de comprar liberdade, decidir comprar um outro escravo? A primeira, Aham, vamos lá por aham. partes. Beleza, beleza. Vamos lá. Como é que eles conseguiam algum pecúlio, né? Que é a palavra da época. Exatamente. É, quando a gente pensa em escravidão, a gente imagina que os escravizados vão estar a todo momento trabalhando só nas terras do Senhor. Isso pensando numa escravidão no mundo rural, né? Que é o que eu trabalho.
Isso é verdade. A maior parte do tempo de trabalho é voltada para o trabalho nas terras dos senhores. Mas um outro ponto importante sobre o trabalho dos escravizados é que existia espaço para uma economia interna dos escravizados. Esse é um ponto fundamental para entender a vida dessas pessoas. Isso é bom para os escravizados, mas isso é bom para os senhores também. Então, os senhores reservavam parte das terras deles, e aí, quando a gente está falando de São Bento, são terras super extensas, são verdadeiros latifúndios, isso é válido também para os jesuítas. Então, eles reservavam algum tempo do trabalho dos escravizados para eles trabalharem nas suas próprias terras, né? E aí isso não é uma especificidade da Ordem de São Bento. Na maior parte das grandes propriedades, isso não só no Brasil, mas você vai ver isso no Caribe, você vai ver isso nos Estados Unidos, existia o espaço para uma economia interna, onde o escravizado poderia plantar ali arroz, poderia plantar feijão, mandioca. Aquilo gerava um excedente que poderia ser consumido pela própria família escrava, ou por um escravo individual, né? Mas geralmente são famílias escravas que trabalham na terra, mas também aquilo gerava um excedente para que eles pudessem vender a sua propriedade. Então, um outro autor importante, que é o Flávio Gomes, ele trabalha com os quilombolas no Rio de Janeiro, ele também trabalha com os quilombolas no Maranhão e tal. Ele vai dizer que existiam trocas comerciais entre escravizados e quilombolas. Então, é um cenário ali bastante complexo de autonomia dos escravizados. A senzala, ela não é um espaço que está isolado do mundo ao redor. Eles estão fazendo tanto relações comerciais, relações sociais. Então, parte dessa produção, o cara poderia guardar um dinheiro para poder comprar a sua própria alforria. Claro, isso demoraria muito tempo, né? A gente está falando de um processo de liberdade que poderia demorar gerações. A gente está guardando pecúlio não para eu me libertar, mas para libertar o meu neto, se for o caso, para libertar o meu filho. Então, essa acumulação de pecúlio e essa projeção da liberdade, ela é, muitas das vezes, geracional. Então, esses escravizados, tinham espaço para guardar pecúlio pela própria autonomia de uma economia própria, mas se a gente estiver falando de escravizados que têm uma ocupação especializada, eles também poderiam receber uma certa gratificação pelo trabalho. Então, eu identifico nas fazendas aqui do Rio de Janeiro, da Ordem de São Bento, que os escravizados que são carpinteiros, que são ferreiros, que são feitores, eles recebem um certo adicional ali, eles ganham uma gratificação pelo seu trabalho. Então, aquilo é um incentivo senhorial para que eles trabalhassem, né? E aquilo é bom para o senhor, porque o cara vai estar ali preocupado em ganhar o pecúlio e vai trabalhar mais, mas também aquilo é bom para o escravizado, porque ele vai guardar dinheiro e acumular pecúlio para poder comprar a liberdade. E aí que entra você comprar um outro escravizado. Aí são dois pontos. Um é porque os escravos comprar africanas é muito barato no Brasil do século XIX, isso antes do fim do tráfico. Então, é um acesso que pode ser muito recorrente. Então, é comum, assim, não é todo mundo que tem acesso a comprar, a ter escravos. Escravos, donos de escravos, não era algo comum, né? Mas havia a possibilidade de algumas pessoas conseguirem guardar pecúlio suficiente para poder comprar um africano escravizado. E aí era mais um para trabalhar nessa economia interna dele, né? Você bota uma outra pessoa para trabalhar junto com você naquelas terras.
Mas também, e aí pensando na estrutura da ordem, né, da alforria, como você descreveu, né, ela é muito hierarquizada e tem uma burocracia muito forte. Então, como é que funcionava no geral, né, para você conseguir a alforria? Isso pensando na escravidão de senhores leigos. Você vai estar ali negociando com o senhor no tete-a-tete, né? É uma relação muito pessoal. Agora, na Ordem de São Bento, é uma relação que você vai construir com a ordem, porque essas pessoas, elas são propriedade da ordem, não de um monge específico, né? Então, para você alforriar alguém, tem que ter uma reunião com todos os monges do Rio de Janeiro, no caso, e aí vai ter uma votação se você autoriza ou não a alforria daquele escravizado. E aí, o que a ordem pensava enquanto instituição, lembrando que ela é uma empresa, eles vão dizer o seguinte: olha, a gente só pode alforriar mediante a você colocar uma nova pessoa no lugar, né? Por mais que o escravizado pague pela sua liberdade, isso é a maior parte dos casos, né? Esse dinheiro que a gente recebe da alforria dele, a gente tem que reverter num novo escravizado, né? E aí, por isso que muitos dos escravizados compram outro escravizado para dar no lugar, porque essa já é a lógica da Ordem de São Bento, né? E aí é interessante, porque muitas das vezes esses escravizados que eu identifico no livro que tem escravos, eles estão tendo escravos porque muitas das vezes eles não conseguem a alforria. Então, eles compram um africano na ideia de que eles podem conseguir a alforria dessa maneira, mas tem um momento onde os monges vão falar: olha, eu não vou te dar a alforria, né? Então, existia essa possibilidade. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu queria trazer um caso concreto. Vamos lá. Acho que ilustra bem. Vale a pena. Tempo. Beleza. Porque, assim, eu continuo pesquisando, né? O livro Escravos da Religião é resultado da minha pesquisa de dissertação e da iniciação científica. Mas agora, no doutorado, também na UF, eu tenho avançado para estudar as alforrias, né? E aí tem um caso super curioso daqui do Rio de Janeiro e da Fazenda do Iguaçu, que é de uma escravizada chamada Vicência. Ela é casada com o Miguel, que é o feitor da Fazenda do Iguaçu, e ela vai ter que recorrer à Imperatriz Leopoldina para tentar conseguir a alforria dela. Então, olha que louco, né? Uma escravizada que recorre à Imperatriz para conseguir a alforria. E aí, a Imperatriz vai interceder por ela na ordem, e aí os monges vão ficar super irritados, porque é uma interferência de um agente do Estado na escravidão beneditina. E aí eles vão negar a alforria para a Vicência. E aí, na justificativa deles, eles vão dizer o seguinte: olha, a Vicência, ela é uma mulher jovem ainda, então ela tem muito que trabalhar para a gente. E também ela está pejada, ela está grávida. Então é sinal que esse filho é propriedade nossa, então a gente também não pode alforriar ela por conta disso. E tem um outro fator, que eles dizem o seguinte: olha, ela está tentando conseguir a alforria mediante a troca. Então, ela comprou um escravizado para tentar conseguir a própria alforria, né? E aí eles vão dizer que não aceitam a transação também, por conta disso que eu já falei, né? Ela é uma mulher, ela está pejada, ela está grávida, e também é um momento, 1825, eu esqueci de dizer quando foi, que 1825 é um momento onde o Brasil está discutindo o fim do tráfico Brasil-África. Então, existe no cálculo senhorial a ideia de que vai parar de chegar africanos escravizados aqui. E os beneditinos colocam isso lá nas atas. Olha, está acabando esse tráfico e a gente não vai conseguir comprar africanos novos. Então, a gente está negando essa alforria, né? Então, só para a gente ter a dimensão da violência que é a coisa, né? E, assim, o quanto que os escravizados tentam
caminhar nesse mundo de incertezas, né? Então, não é porque o cara que conseguiu comprar um outro africano que ele é o topo da comunidade escrava. Ele é um escravizado como qualquer outro, né? E aí os beneditinos jogaram isso na cara, né, dela. E assim, uma coisa importante porque você falou, né, que existem grupos de direitas que podem se apropriar de uma história como essa e dizer o seguinte, como é que os escravos estão envolvidos também na escravidão, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação, com esse tipo É a de famosa leitura. fraude histórica, aí, Vitor. Desculpa te interromper, só para não perder. Eu me preocupo muito com essas narrativas que, para mim, são fraudulentas, né? Essa turma de extrema-direita que se apropria de uma narrativa e frauda a história, e a turma engole como verdade. É preciso muita cautela. Desculpa te interromper, só para não perder o mote. Porque é um argumento desonesto, né? Porque se a gente for ver escravos que têm escravos, só da perspectiva, olha como é que eles estão reforçando a escravidão. Mas o importante é entender como é que é a lógica da época, né? Os caras estão a todo momento tentando conseguir a liberdade. Então, dentro da lógica da época, fazia sentido você recorrer a qualquer meio aonde você pudesse conseguir a sua liberdade e para sua família, né? Então, o caso da Vicência, ela também está tentando conseguir a alforria para a filha dela e também vai ser negada. Então, são momentos de tensões, né? O escravo que tem escravos no meu trabalho são escravizados que muitas das vezes não conseguem a liberdade. Então, os monges vão dizer o seguinte, olha, a gente não vai te dar a liberdade de jeito nenhum, mas a gente permite que você tenha ali o seu escravizado para te ajudar no dia a dia, né? Então, a situação é muito mais complexa do que parece ser, né? Tem um outro caso em Campos também, que uma mãe tenta comprar a liberdade da filha, e é uma filha que é descrita com uma deficiência, e aí ela diz, olha, minha filha não tem como trabalhar, e aí eu estou aqui tentando trocar a liberdade dela, que ela vai ter pouca utilidade ali na leitura da época para a propriedade, então, olha, por favor, troca minha filha por uma outra escravizada. E os monges vão negar, eles vão falar, olha, a gente não vai aceitar essa transação, porque a gente quer o valor da sua filha em dinheiro. Então, são situações muito complexas, né? E os escravizados estão tentando, na medida do possível, lidar com essas incertezas. Por mais que na leitura nossa do século XXI sejam atitudes estranhas, né? Sejam atitudes que, num primeiro golpe de vista, são difíceis de ler, né? Mas é como essas pessoas vão tentar sobreviver à escravidão. Sobreviver à escravidão não é nada simples, né? Pois é, isso mesmo. Ô Vitor, eu queria dizer sobre o livro, para a gente poder passar para o podcast rapidinho, acho importante falar dele, uma coisa que é o seguinte, eu li e queria te parabenizar pelo seguinte, você tem um poder que eu acho fundamental em qualquer livro, que é a narrativa. Eu sou apaixonado pela narrativa. Então, muitas vezes eu leio livros de pesquisadores e eles não conseguem se livrar do academicismo. Então, eu leio aquele livro, mas eu percebo que aquele livro é feito para os seus pares. Eu, particularmente, por ser também, além de historiador da área de comunicação, eu acho que é um mérito muito grande, não desmerecendo os demais que fazem livros para a academia, mas eu acho que nesse momento político que a gente vive, quanto mais você aumentar o seu campo de comunicação, ou seja, quanto mais você conseguir conversar com mais pessoas, mais o teu alcance, ele tem um poder político, e eu acho que o vitorioso você é. E o teu livro
você consegue fazer isso, quer dizer, você fez da dissertação, mas o livro não é uma dissertação. Então, a forma como você escreve, sobretudo quando você encaixa esses casos, a forma como você coloca eles, eu não vou dizer que dá leveza, porque seria absurdo da minha parte, porque as histórias elas não são bonitas, não são leves, não são românticas, são histórias de escravidão. Mas, do ponto de vista da narrativa, a gente se sente parte da história. Você consegue trazer para a gente. Então, há um mérito nisso muito legal, que é difícil, que não é todo mundo que consegue. Então, eu queria te parabenizar por esse talento, esse trabalho, esse esmero em transformar um trabalho acadêmico muito mais acessível. E talvez isso você consiga pelo teu desejo, que eu te conheço pouco, te conheci recentemente, mas eu fui ouvir lá o podcast do Atlântico Negro e vejo que você é um cara que tenta construir pontes, você tenta abrir frentes de diálogo. Então, quando você pega e faz a pesquisa, você não está preocupado só com a autoafirmação acadêmica ou com a autoafirmação do pesquisador, mas você tem essa frente, que é um fronte também de enfrentamento, sobretudo aos preconceitos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho do podcast, que é a hora que você pega o teu cabedal, o teu conhecimento e transfere ele para o ouvinte num ponto de vista mais de discussão e conscientização. Quer dizer, cultura negra é uma coisa importante. Esse protagonismo de você, quer dizer, você escrevendo uma história, que a gente tinha muitos brancos interpretando, inferindo, especulando. Então, é muito importante quando você começa a escrever a história e faz isso, inclusive, no diálogo com as pessoas. Você socializa, você comunica com as pessoas. Então, o podcast, ele é uma frente muito interessante. Eu ouvi vários programas, inclusive o primeiro, que você conta da ideia, mas o nosso ouvinte ele não conhece, ele não ouviu. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto também. Ah, beleza. Eu acho que um ponto interessante que você puxou é sobre essa tentativa de dialogar com um grupo mais amplo, né? Eu acho que isso está no livro também, que é uma ideia que eu tenho, assim, muito firme comigo, de que o conhecimento histórico deve ser compartilhado com o maior número de pessoas possível, né? E a gente tem que na maior parte do tempo, tentar construir pontes, né? Ao invés de encastelar o nosso conhecimento na academia. Assim, a produção do conhecimento acadêmico ela é muito importante, mas qual é o impacto social que esse conhecimento pode ter? Então, acho que na maior parte do tempo a gente está falando sobre poder, né? História é poder. Eu converso isso muito com os meus alunos. Você conhecer a sua própria história é poder. Então, eu lembro quando eu comecei a pesquisar sobre escravidão na Baixada Fluminense, que é a região onde eu vivo, eu pude ressignificar a minha própria experiência aqui na região, que é uma região identificada como a região da pobreza, a região da violência. Então, muitas das vezes, as pessoas querem se distanciar da história da minha região. E aí, quando eu começo a conhecer as histórias de luta, as histórias de resistência, as histórias de pessoas de carne e osso que viveram na minha região, eu pude ressignificar positivamente o meu estar no mundo, né? Então, por isso que eu acho importante livros assim, a minha perspectiva da história, de que as pessoas precisam conhecer, e para que as pessoas possam conhecer, eu não preciso simplificar totalmente as ideias, porque é uma coisa até que a gente discute no podcast. A gente não precisa tornar as ideias simples, mas torná-las mais acessíveis, né? Porque se a gente for na ideia de, olha, as pessoas só entendem o simples, a gente está numa perspectiva de que as pessoas não conseguem alcançar pensamentos mais complexos, mas eu acho que é o contrário.
É como fazer pensamentos complexos sejam compartilhados com o maior número de pessoas. Então, a ideia do livro foi um pouco essa, né? De poder botar na praça a história da Baixada Fluminense, a história da população negra de maneira geral. Eu acho que ser convidado para falar aqui no Maranhão é sinal de que a história que eu estou contando aqui na Baixada Fluminense tem ressonância em outras regiões do Brasil. Ela serve para contar a história da população negra de maneira geral no Brasil, mas é uma história plural. E aí também entra o podcast, né? E aí tem a ver com um pouco da minha trajetória, tanto acadêmica quanto de ativismo mesmo. Na época da graduação, eu fiz parte de um coletivo chamado Cultura Negra na Escola. E era um grupo de alunos, que a ideia da gente era ir nas escolas trabalhar com história e cultura negra, né? Então, a gente tinha oficinas de samba, nós tínhamos oficinas de funk, de história da África, de teatro do oprimido. Então, a gente percorreu diversas escolas públicas e particulares do Rio de Janeiro, sempre nessa pegada. E aí, quando veio a pandemia, eu falei, cara, tá todo mundo isolado, eu estava ouvindo muito podcast, eu falei, é uma oportunidade da gente poder dialogar com as pessoas, mesmo de casa, mesmo no momento onde a gente está enclausurado. E aí eu conversei com alguns amigos meus, aí eu já estava na pós, né? Eu conversei com alguns amigos que estavam no mestrado, no doutorado, e a gente colocou a ideia de construir um podcast que colocasse em pauta história e cultura negra. E colocar os historiadores no debate, né? Porque é importante os historiadores estarem no debate público e não só no debate entre os pares, né? E construindo pontes. Quando eu ia nas escolas públicas e particulares aqui no Rio, a intenção não era ir lá e falar só o nosso ponto de vista universitário, mas também pegar o conhecimento que é produzido pelos próprios alunos, pelos professores que estão na escola e também trabalhar isso, né? Aprender com eles. Eu acho que a ideia do podcast Atlântico Negro também é um pouco essa, né? Você aprender com os nossos ouvintes, aprender com os nossos convidados que vão lá, né? A gente tem uma ideia de sempre trazer ou historiadores ou agentes culturais, né? A gente já recebeu vários historiadores, mas já recebemos também a Conceição Evaristo, que está no campo da literatura, já recebemos professores ligados à área da biomédica, debatendo pandemia, já recebemos dançarinos. Então, é um podcast que pensa o conhecimento histórico de uma perspectiva mais ampla, né? Não só de um domínio dos historiadores, mas dos historiadores também, né? E como que os historiadores estão aptos a dialogarem com todo mundo. E eu acho que esse é um grande trunfo também do podcast. E eu acho que ele nasce no momento onde o número de alunos negros tem aumentado tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, quando esses alunos negros entram, né, nesses espaços, eles mudam também a forma de ver a academia. Porque não faz sentido para mim eu ter o título de mestre, eu ter o título de doutor, se eu não consigo trazer retorno para a comunidade onde eu venho, para as pessoas que possivelmente precisam conhecer a história dos escravos da religião, precisam conhecer o podcast, os temas que a gente traz lá no podcast Atlântico Negro, né? Então, acho que, assim, trazendo para a conjuntura, né? Eu acho que isso é uma demanda dos historiadores negros. Então, eu acho que o podcast ele faz parte de um contexto maior de que é a entrada de alunos e professores nas universidades públicas. Então,
E aí tem vários movimentos nesse sentido. Tem a rede de historiadores negros, que está com um trabalho fenomenal nas redes sociais, está com, como se diz, está com artigos semanais sobre história e cultura negra no portal GE10, tem vídeos no YouTube, tem também o Afrodiálogos, que é um movimento daqui também do Rio de Janeiro, que está sempre nas mídias sociais também, debatendo. Então, essa nova conjuntura de historiadores negros ingressando na universidade também faz com que a gente tenha um outro olhar do papel do historiador, do papel da história, e como que a gente está disputando poder também, né? Porque você contar a sua própria história é poder. Sem dúvida, né? Bom, chegamos já ao final do programa. Eu queria agradecer muito a você, Vitor, a você que acompanhou o programa, seja pela 1290, pelos streams, pelo YouTube. Obrigado. Lembrando que esse programa ele fica salvo. Você pode assistir, rever, compartilhar, ele fica salvo aí para você aproveitar, rever as partes que te interessam, e isso é muito bacana. É a nossa contribuição que a gente tem para o debate histórico e social. O livro Escravos da Religião está à venda, é um preço muito interessante, acho que não tem problema a gente falar. Ele você compra eu comprei ali naquelas livrarias virtuais, a Amazon, estava R$ 24,00, um preço super justo pela qualidade que a obra tem, eu diria até que um preço baixo, que você consegue comprar e ler uma leitura gostosa, bacana. O podcast lá, Atlântico Negro, você pode acessar gratuitamente. Vai lá, que vale a pena você também tomar parte desse debate. Beleza? Vitor, muito obrigado pela disponibilidade. Até uma próxima. O espaço é nosso. A casa é sua, não só para você, mas para essa turma toda aí, amigos, pesquisadores. A gente está aqui, as sugestões são bem-vindas também para um bom debate, para uma boa conversa. Obrigado aí pela sua generosa disposição dessa hora de conversa que a gente teve e aprendizado, claro. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com você. Eu acho que o História em Debate é um espaço fundamental assim, de discussão e debate com o grande público. E agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Timbira que acompanharam a nossa conversa. Muito obrigado. Beleza. Novo, cara, bacana. A gente estava falando aqui, eu, Francisco, que é o operador, fala, pô, o cara novo. Eu digo, que legal, cara, que legal. Tem muita coisa aí pela frente aí. Continue aí produzindo, construindo, debatendo e com certeza inspirando essa juventude aí, essa molecada aí que acreditar que pode fazer, que pode construir. Um cara da Baixada do Rio de Janeiro com vez e voz no debate, no discurso. Assim também a nossa garotada lá. Vamos lá, vamos estudar, vamos ler, vamos produzir, que tem muita coisa bacana. Obrigado, hein, Vitor? Valeu. Valeu, eu que agradeço. Tchau, tchau. Bacana. Te esperamos aqui no Maranhão. Seja bem-vindo aí. Te organiza aí. Vamos marcar sim. Beleza, valeu. Tchau, bacana. Tchau. Tchau. Bom, muito obrigado a todos que acompanharam. Olha, sábado que vem a gente tem mais um programa. A gente vai falar um pouquinho da arquitetura daqui de São Luís. Um arquiteto que faz um trabalho muito bacana. Ele tem uma conta no Instagram que conta um pouquinho sobre as nossas construções. Vai ser muito legal. Você que gosta dessa questão do patrimônio, você que gosta de São Luís, uma pauta mais caseira para a gente discutir um pouco mais aqui a nossa casa, o nosso quintal, mas que tem a ver com um tema que você gosta muito, que é a questão do patrimônio, né? Então, a gente tem muitas curiosidades para a gente conversar, para a gente conhecer, mas isso é no sábado. A gente se encontra novamente no Giro Nordeste, quinta-feira, aqui na Rádio Timbira pelo Facebook às 19 horas. Mais tarde, há uma reprise do programa às 21 horas. Às 22 horas, perdão, e a gente se encontra de novo no sábado no História e Debate. Forte abraço para você e até lá. Valeu, Francisco. Obrigadão. Até a próxima.